Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Essa é a oração que nós fazemos nesse momento em que nós queremos refletir sobre o Evangelho há pouco lido, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Queridos irmãos, você sabe qual é a diferença entre ouvir e escutar? Porque o nosso tema de hoje é: você escuta bem? E é interessante essa distinção, e ela vai nos ajudar muito a entender o que se passou no evento, no fato relatado no Evangelho desta manhã, e como também isso repercute em nossa vida familiar. Por quê? Porque o significado de ouvir nos remete ao sentido da audição. Ouvir é aquilo que o ouvido capta. Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição, mas além disso, compreender e processar a informação internamente. Você quer ver como isso acontece no dia a dia? Eu vou explicar para vocês, eu vou exemplificar. Muitas vezes, uma esposa ou o marido, conversando, às vezes até informalmente, compartilha um pouco de sua aflição, e um dos motivos dessa aflição se reflete justamente na expressão: pastor, o meu marido, a minha esposa não me ouve. Eu falo, tento explicar, mas ele não me ouve. Na verdade, muitas pessoas ouvem, mas elas não escutam. Ou seja, o ouvido delas capta a mensagem, mas não processa a informação internamente. Ou seja, não entendem, não compreendem, e aí então, quando você acha que está conseguindo se comunicar com a pessoa dentro da sua casa mesmo, essa comunicação, infelizmente, não está acontecendo. Querida igreja, estudando o texto do Evangelho de hoje, eu cheguei a uma conclusão, e eu quero compartilhar essa conclusão com vocês aqui nesta manhã. Os discípulos de Jesus eram bons ouvintes. Não tenho dúvida quanto a isso, tenho certeza absoluta. Mas os discípulos de Jesus, eles não escutavam bem. Eles não processavam internamente as informações que Jesus lhes repassava. E esse texto é uma prova disso, o texto do Evangelho, porque já era a terceira vez que Jesus lhes avisara que, estando indo para Jerusalém, ele lá seria entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, seria condenado à morte e entregue aos gentios, e depois de ser açoitado e cuspido, seria morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. Em outras palavras, aqui Jesus estava falando, informando aos discípulos que ele estava se colocando como o exemplo maior de serviço. Ele estava mostrando na prática que não veio para ser servido, e sim para servir. E servir aqui significa aquele serviço voluntário com interesse voltado tão somente para os outros. A questão é: os discípulos entenderam, captaram, escutaram o que Jesus lhes disse? E a impressão que a gente tem é que os discípulos entenderam tudo errado. E por quê? Será que Jesus não era um bom orador?
Será que ele não conseguia se expressar muito bem? Mas a Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus, portanto, nós só podemos concluir que quando Jesus abria a boca, ele o fazia como o mestre dos mestres, ele o fazia como o melhor orador de todos os tempos. Ou será que de repente Jesus não lhes havia dito que o reino dele não era deste mundo? Não, Jesus havia dito sim, nós vemos isso na Bíblia, mas esta já não era a terceira vez que Jesus estava falando sobre a sua partida para Jerusalém e consequente morte e ressurreição? Sim, era. Mas os discípulos não entenderam nada. Eles não entenderam nada do que Jesus queria lhes mostrar. Os discípulos, na verdade, eles tinham uma expectativa. Eles esperavam justamente o quê? Que Jesus estabelecesse um reino terreno. E é o que nós estamos colocando aqui para vocês. Um reino ou um reinado terreno no qual se dariam diferentes graus de autoridade e de honra. Em outras palavras, o que nós vemos aqui é um contraste entre aquilo que Jesus anuncia sobre sua caminhada como um servo do Senhor e a expectativa equivocada dos discípulos que entenderam tudo errado. Os discípulos estavam preocupados com cargos, e eles estavam disputando estes cargos, porque eles alimentavam um conceito político do reino de Deus, que destoava do conceito que Jesus veio mostrar para eles. Jesus já havia explicado várias vezes a matéria, e os seus discípulos não haviam aprendido. Eles ouviram o que Jesus explicou, mas eles não o escutaram. Mas por que eles ouviram e não escutaram? Por que eles tinham essa dificuldade em entender aquilo que Jesus passava para eles? Por quê? Porque eles estavam ouvindo mais as suas paixões. Eles ouviam mais a si mesmos. Eles ouviam mais os seus desejos egoístas, os seus caprichos, as suas verdades. Na verdade, eles não escutavam o que Jesus dizia. Na verdade, eles só escutavam aquilo que eles queriam escutar. E aí eu começo a pensar um pouquinho nas situações do dia a dia de um casal, ou na relação entre pais e filhos. Meus irmãos, as pessoas desaprenderam a escutar, dão ouvidos somente a si mesmas, dão ouvidos somente às suas verdades, aos seus desejos egoístas, aos seus valores. E isso explica porque mesmo as pessoas às vezes vindo à igreja, muitas vezes ela não muda o seu jeito de pensar. Ela senta no seu banco, como você está aqui hoje sentado, ela ouve a palavra, mas ela não a escuta. Estão na igreja sim, de corpo presente, mas os seus ouvidos estão preparados apenas para as verdades que ela tem, os conceitos que ela construiu ao longo de sua existência, e muitas vezes conceitos frutos de sua natureza pecaminosa. Por isso talvez aqui hoje você esteja, todo mundo aqui está me ouvindo, todo mundo hoje está aqui ouvindo a palavra de Deus. Em outras palavras,
o ouvido de vocês está captando o que eu estou passando para vocês, mas isso não quer dizer que vocês estejam escutando. Isso não quer dizer ainda, necessariamente, que a informação que Deus, através deste servo, está passando para vocês, que esta informação está sendo realmente processada. Porque neste exato momento, esses conceitos que eu estou colocando aqui diante de cada um de vocês, ele está indo contra muitos conceitos que você tem ali dentro de você. Valores que estão ali registrados dentro da sua forma de ser, de pensar e de sentir. E há um confronto de valores. E aí nessa hora, você vai dar ouvidos a quê? A palavra de Deus ou aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer escutar, os teus desejos, as tuas paixões, os teus caprichos? É por isso, meus irmãos, que às vezes, mesmo você vindo à igreja, ouvindo a palavra, a mudança que você espera encontrar na sua vida, na vida dos seus familiares queridos, esta mudança não acontece, porque infelizmente você só ouve e muitas vezes não escuta. Amados, o pecado, ele ensurdece, ele tem essa capacidade. Qualquer coisa dita que vá contra as tuas verdades enraizadas dentro de você, qualquer coisa dita que mostre que você precisa pensar diferente, ser diferente, sentir diferente, muitas vezes esta verdade, quando ela é dita, ela é deletada automaticamente, ela é descartada, ela é jogada ao lixo. É por isso que os discípulos estavam interessados em lugar de honra, estavam interessados em lugar de honra e não em servir. E todos os discípulos pensavam assim. Por quê? Porque quando diz ali que os outros ficaram bravos com aqueles dois que queriam lugar de honra lá no reino, não é porque eles estavam preocupados, não, esses dois estão equivocados, não, é porque eles estavam brigando pelo mesmo lugar. Os outros estavam com inveja porque eles também queriam ficar um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles estavam disputando entre eles quem era o mais importante no reino dos céus. Não aprenderam nada, ouviram, mas não escutaram. E um detalhe que nos chama a atenção, eu queria compartilhar com a igreja esse detalhe. Existe o texto paralelo de Mateus capítulo 20, versículo 20. Texto paralelo é esse de hoje. Ali lemos que a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, foi ela quem intercedeu pelos filhos junto a Jesus, para que os seus filhos ocupassem posição honrosa no reino. E aí então, se nós compararmos 27, 54 a 56, ali nós lemos uma informação bem interessante. Ali diz assim: ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Agora presta atenção. Também estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para ouvir. Quem eram elas? Entre as quais se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a mãe de Tiago e João. Se compararmos esta passagem com o texto de Marcos, capítulo 15, versículos 39 e 40, olha que interessante aqui. Diz ali: ora, o centurião que estava defronte dele, vendo-o assim expirar, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus.
Também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Salomé. Quem era Salomé? Era a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, mãe de Tiago e João. E se compararmos ainda com o texto de João capítulo 19, versículo 25, ali está escrito assim: estavam em pé junto à cruz de Jesus, sua mãe, Maria no caso, e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando diz ali, e a irmã de sua mãe, seguindo então a comparação com os textos paralelos, vários autores ligam esta irmã de sua mãe a Salomé, mãe dos filhos de Zebedeu. E aí então nós vamos chegando a uma conclusão bem interessante e biblicamente bem fundamentada, de que o nome da mãe de Tiago e João era Salomé, e que era irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, Tiago e João seriam primos de Jesus. Qual é a relevância desse detalhe? Eu explico para vocês. Quem sabe pensasse então que, sendo da família, teria uma chance maior de ver o seu pedido atendido, porque ela era tia de Jesus. Ela poderia esperar do sobrinho alguns privilégios para os primos dele, porque é assim até hoje. As pessoas acham que merecem lugares especiais, lugares importantes, por serem amigos, amigas ou parentes de pessoas importantes aos olhos da sociedade. Ali nós vemos uma mãe que realmente faz lembrar muito as mães e os pais de hoje, porque até hoje é assim. Muitos pais continuam achando que seus filhos são mais especiais do que os outros, acham que seus filhos merecem mais oportunidade do que os outros, tem plena convicção que os seus filhos têm problemas maiores do que os outros, que merecem uma atenção maior do que os outros. E esses pais fazem com que os filhos cresçam achando que de fato eles são melhores do que os outros. São estes filhos que, quando repreendidos, batem no peito e dizem: sabe com quem você está falando? Reagem assim porque aprenderam com os seus pais que eles são mais especiais do que os outros. E alguém disse acertadamente que os erros dos filhos são filhos dos erros dos pais. Meus irmãos, quando nós estamos, como nós estamos aqui hoje, diante da palavra de Deus, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos capacite, não apenas a ouvir, não apenas a ouvir o que o ouvido capta, mas pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê a condição de nós escutarmos a sua palavra, porque nós somos completamente dependentes dele para que esta palavra realmente prospere naquilo para a qual ela foi enviada. E esta palavra que eu estou colocando aqui para cada irmão, irmã e cada visitante, esta palavra agora, aí no seu coração, essa palavra, ela está encontrando obstáculos. Tem uma briga ocorrendo aqui dentro. Tem uma briga dentro de você acontecendo neste momento. Uma briga feia, muito feia. Uma briga entre aquilo que Deus tem a te dizer
e aquilo que você sempre quer ouvir, aquilo que você prende o seu coração e a sua mente, aos teus conceitos e aos teus valores. Está acontecendo essa briga. E se nós não tivermos a ação do Espírito Santo em nosso favor, aquilo que já está registrado dentro da sua mente e coração, os teus conceitos, valores e paixões dominadas pelo pecado vão falar mais alto. Então nós precisamos realmente do Espírito Santo também na quaresma, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, porque é pela ação do Espírito Santo que a nossa vida é quebrada, os nossos conceitos são quebrados, o nosso orgulho é detonado, a nossa arrogância é destruída. E isso é a palavra de Deus que faz. É a palavra de Deus que está trabalhando. Por isso nós dizemos: Senhor, quebra a minha vida e faz-a de novo, porque eu quero ser um vaso novo. Está lançado o desafio. Vamos escutar mais. Vamos ouvir melhor. Vamos escutar com o coração, escutar mais a palavra de Deus, e menos os desejos egoístas, e menos os caprichos nossos, menos as nossas, entre aspas, verdades. Se nós queremos realmente mudança, nossa maneira de ser, de agir, de sentir dentro da nossa casa, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, abra o meu ouvido, o meu coração, que esta palavra realmente prospere naquilo para a qual ela foi enviada. É a palavra de Deus, e esta palavra diz sim, que no seu reino sempre haverá lugares para pessoas que querem servir, e desenvolver a arte de escutar também é uma forma de servir ao próximo. Vocês sabiam disso? A gente fala muito que nós temos que servir o próximo fazendo coisas, elas são importantes e é uma forma de servir, mas nós também servimos ao nosso próximo escutando o que as pessoas nos dizem, escutando, não apenas ouvindo. Talvez seja isso que esteja faltando no teu lar, na tua casa. Quer dizer, as pessoas, elas todas falam, blá, 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 o tempo todo. Nós somos bons falantes, e aliás, até quando o argumento é fraco, nós gritamos um com o outro. E aí, quando também esse argumento não está surtindo efeitos, nós agredimos fisicamente um ao outro. Quando bastava uma coisa, bastava apenas a gente escutar, bastava apenas um falar e o outro escutar. Vocês ouviram o que eu disse? Vocês ouviram ou escutaram? Não ouvi? Não escutei? Ah, vocês escutaram. As pessoas estão falando demais e ouvindo de menos, elas não se entendem. Vocês já perceberam isso? A gente não se entende mais. Já aconteceu isso na tua casa, na tua família? Já? A gente não se comunica mais. Não se comunica porque a gente não escuta mais. E escutar é uma forma de servir. Por isso eu queria compartilhar no encerramento dessa reflexão 6 dicas para escutar bem, para escutar mais e melhor. Espero poder ajudar com essas dicas. Primeira dica: dê toda a tua atenção. Desliga o smartphone, desliga. Vocês vão conversar, desliga a televisão, manda o Rex calar a boca lá fora, espera um pouco o vizinho parar a discussão ao lado,
Dê atenção. A pessoa vai falar com você, olhe no olho dela. Reserve o tempo para isso. Ah, mas meus amigos daqui a pouco vão chegar. Eles vão esperar. Dê toda a tua atenção. Uma outra dica: ouça sem julgar ou opinar, a não ser que te peçam. Ouça, escute apenas, deixa a pessoa falar. Não imita julgamento, não imita opinião. A pessoa às vezes só quer desabafar. Uma segunda dica importante. Terceira: não minimize os problemas da outra pessoa. Não, você precisa de ver o meu problema, muito maior do que o seu. Gente, para a pessoa que está falando, o problema dela é o maior problema do mundo. Deixa ela falar. Não minimize o problema dela, deixa ela falar. É uma dica importante. A quarta: preste atenção nas mensagens não verbais. E para isso, quando você vai conversar com alguém, você precisa olho no olho. Deixa a pessoa falar. Na forma como ela te olha, na forma como ela sorri, no seu semblante, são mensagens que são passadas não verbais. Preste atenção nas reações dela. Olhe com detalhes. Uma quinta e penúltima dica: você não precisa responder na hora. Você não precisa se preocupar em mostrar para outra pessoa que sempre você tem a razão, porque às vezes você não tem. A pessoa, ela tem a verdade dela, você tem a tua verdade, e vocês juntos têm que descobrir a verdade verdadeira. Portanto, você não precisa responder na hora. Assimile as informações, reflita, coloca diante de Deus em oração. E a última dica que eu dou para vocês: confira se você entendeu. Às vezes você não entendeu. Às vezes você falou, ou alguém falou alguma coisa para você, você ouviu, você não escutou. Você não conseguiu assimilar o conteúdo. Pede para ela repetir para você. Confira se você realmente entendeu corretamente. Grande parte dos mal-entendidos justamente acontece em função de que as pessoas, elas não tiveram esse cuidado, às vezes elas não entenderam bem. Então, meus irmãos, eu queria deixar aqui no final, mais uma vez, uma pergunta retórica. Vocês estão me ouvindo? Ou vocês estão me escutando? Escutaram bem o que eu disse? Me deu a vontade de mudar até o hino. Ao queremos sempre ouvir, né? Ao queremos escutar. Que o Espírito Santo de Deus capacite, meus irmãos, cada um de vocês, a escutar melhor, com mais qualidade. Você escuta bem? Vocês verão que mudanças extraordinárias acontecerão simplesmente desenvolvendo a habilidade de escutar melhor. Vocês verão que realmente ali a família de vocês não vai ser a mesma. O relacionamento matrimonial não vai ser mais o mesmo, ele vai ser muito melhor. O relacionamento com os filhos de vocês, com os pais de vocês, não vai ser o mesmo mais, vai ser muito melhor. Simplesmente desenvolvendo de escutar melhor, que é o que os discípulos não faziam, ou não fizeram.
não entenderam nada. Jesus falava, eles ouviam, mas não escutavam, e só faziam confusão, não entendiam, claro, eles ouviam só, escutavam apenas os próprios conceitos deles. Por isso, meus irmãos, levemos para casa essa lição de hoje, vamos escutar melhor, e o Espírito Santo vai fazer essa obra sim, no coração de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.